Olá! Sejam bem-vindos ao canal Curiosidades Católicas. Hoje vamos falar sobre o início da caminhada de Pedro com o Senhor Jesus até seu martírio. Se inscreva no nosso canal e ajude-nos a chegar a mais cristãos. Na Bíblia, o encontro de Jesus com Pedro é descrito nos Evangelhos. Em Mateus 4:18-20, é registrado: andando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Em Lucas 5:3-11, também é relatado como Jesus instruiu Pedro após uma pesca milagrosa, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Pedro proclama que Jesus é o Filho de Deus. Pedro faz essa afirmação em Mateus 16:16 quando diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Além disso, em João 6:69, ele também afirma: nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Essas são algumas das citações em que Pedro reconhece a divindade de Jesus. Jesus entrega a chave da igreja a Pedro. Mateus 16:18-19, e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A negação de Pedro. Mesmo Pedro tendo seguido Cristo com amor ao seu mestre, como Jesus mesmo previu, Pedro negou, não uma nem duas, mas 3 vezes. A traição de Pedro a Jesus é relatada em Mateus 26:69-75, e também nos outros 3 evangelhos. Nesses trechos, é narrado como Pedro negou conhecer Jesus 3 vezes antes do galo cantar, cumprindo a profecia feita por Jesus anteriormente. Uma delas. Então a criada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos deste homem? Ele respondeu: não sou. 18 Fazia frio, e os servos e os guardas tinham acendido fogo e estavam se aquecendo. Pedro também estava com eles, aquecendo-se. Nessa passagem, Pedro nega ser discípulo de Jesus por 3 vezes, como predito por Jesus anteriormente. Profissão de amor de Pedro a Jesus após a ressurreição no lago de Tiberíades. Era já a 3ª vez que Jesus se manifestava aos apóstolos depois da ressurreição. Tendo-lhes comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe outra vez: Simão, filho de João, amas-me? Respondeu-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhe pela 3ª vez: Simão, filho de João, amas-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela 3ª vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Após todas essas coisas iniciam-se os Atos dos Apóstolos, que em muitas citações existem muitos atos de Pedro depois da ascensão de Cristo. Entre os fatos muito importantes dos Atos de Pedro estão: pregação de Pedro em Jerusalém, cura do coxo junto com São João o discípulo amado, a prisão de Pedro onde foi libertado pelo próprio anjo de Deus, Pedro diante do Sinédrio, a conversão de Cornélio, segunda prisão de São Pedro, Concílio dos Apóstolos onde já estava Paulo, e as viagens missionarias em pregação do Evangelho. Martírio de São Pedro. O martírio de Pedro aconteceu em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 64 ou 67 d.C. Prisão. Pedro foi preso em Roma devido à sua pregação e à sua fé cristã. O contexto histórico era de perseguição aos cristãos, e Pedro também estava entre aqueles perseguidos principalmente pelo imperador Nero. Crucificação. De uma forma dura e dolorosa, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido dele próprio. Ele teria considerado que não era digno de ser crucificado da mesma maneira que Jesus Cristo.
Essa forma de martírio é mencionada em várias fontes antigas, incluindo os escritos do historiador cristão Eusébio de Cesareia. Local do martírio: o martírio de Pedro foi na Colina Vaticana, onde hoje está localizada a Basílica de São Pedro. Acredita-se que ele tenha sido crucificado em um local próximo à atual Basílica de São Pedro, que se tornou um importante local de peregrinação para os cristãos. Significado: o martírio de São Pedro é visto como um testemunho poderoso de sua devoção a Jesus Cristo Nosso Senhor. A tradição cristã enfatiza a humildade e a disposição de Pedro em sofrer e morrer por sua fé. A imagem de Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo também é frequentemente usada para simbolizar sua humildade e desejo de se identificar com o sacrifício de Cristo. É isso, gente, espero que tenham gostado. Esse foi um relato contextualizado sobre a vida de São Pedro Apóstolo, no qual foi designado pelo próprio Jesus para cuidar das suas ovelhas, como citado em João 21. E assim foi feito por entre os séculos até os dias atuais. Obrigado a todos e a paz de Cristo Jesus.